Você é do tipo de mãe ou pai com a sensação de que atrasando o início da alfabetização da sua filha ou do seu filho, você vai prejudicar o aprendizado dele? Assista esse vídeo até o final, pois você está certo e eu vou te contar por quê. Eu sou a professora Lígia Lara e há 20 anos alfabetizo crianças em circunstâncias super adversas por conta do sistema de ensino em que elas estão inseridas, com muitos alunos numa mesma sala de aula e outros problemas que você já conhece. Sabe o que acontece? Algumas crianças, elas simplesmente não conseguem aprender a ler nesse primeiro ano de estudo, e a cada ano que passa, ela se vê mais distante desse aprendizado. Imagine você um pote cheio de bolinhas amarelas e que essas bolinhas são os conhecimentos que seu filho tenha de adquirir no primeiro ano. Quando ele passar para o segundo ano, ele vai carregar o potinho de bolinhas amarelas, que são os conhecimentos que ele adquiriu no primeiro ano, e ali, com a ajuda da professora, da família, da mamãe, é claro, ele vai começar a encher o pote com bolinhas vermelhas, que seriam o conteúdo do segundo ano. Ao passar para o terceiro ano, ele vai carregar o pote de bolinhas amarelas e vermelhas. Somente com o pote completo de bolinhas amarelas e vermelhas, ele começará a encher o seu pote com as bolinhas verdes, que nesse caso seriam o conhecimento do terceiro ano. Só que tem um porém. As bolinhas amarelas, elas são as habilidades que seu filho tem de desenvolver no primeiro ano. A habilidade de ouvir bem, a habilidade de falar bem e a habilidade de memorizar muito bem. Repetindo, ouvir bem, falar bem, memorizar bem. É só um exemplo, tá? Se ao final do primeiro ano o seu filho ouve bem, fala bem, mas não memoriza, as bolinhas amarelas elas estarão incompletas. A professora do segundo ano ela terá de reservar uma bolinha amarela, nesse caso a da memorização, para completar o potinho desse aluno. Se ela ignorar isso, ou por algum descuido não perceber a tempo por conta da quantidade excessiva de alunos que ela tem na sala e jogar as bolinhas verdes, que são o conhecimento do terceiro ano, dentro do pote desse aluno, o pote dele nunca estará suficiente, porque lá embaixo vai faltar uma bolinha que em algum momento da sua vida escolar fará muita falta. Quem tem um filho pequeno, ou então já teve um filho pequeno, como é meu caso, já percebeu que existe uma fase da criança que mais arranca sorrisos e aplausos dos familiares. Segundo minha experiência de vida, familiar e profissional, a fase que mais os familiares ficam impressionados com a desenvoltura da criança é aquela em que o bebê começa a responder aos estímulos. Eu vou te dar um exemplo. Quando a minha filha Júlia tinha quase um aninho, ela era meio espuletinha, né? Acho que toda criança, quando começa a engatinhar, a gente tinha que amparar todo o percurso dela, né? E aí, cada vez ela gostava de desafiar mais, até que ela descobriu, depois de muito tentar subir no sofá, ela viu um botãozinho lá no alto, e aí ela descobriu como subir no sofá, depois ela subiu no braço do sofá, até que ela conseguiu alcançar o botãozinho, que nada mais era que o interruptor de luz da sala. Você já observou como que as crianças são muito rápidas em te observar, por exemplo, apertando o botão do controle remoto? Aí dali pouco tempo ela está apertando também o botão, está ligando, desligando e ainda mudando de canal. Hoje, aliás, com a era dos smartphones, com certeza você que tem um filho pequeno agora, nesse momento, nessa fase, você deve ter muito mais história para contar do que eu tive nessa época que os telefones não estavam tão populares. Eu me lembro, inclusive, de acompanhar uma reportagem, logo que surgiu a era dos smartphones, de um bebê que estava ali com uma revista na mão e a imagem da revista tinha na capa uma maçã e ele estava tentando ampliar a imagem da maçã na revista. Agora você imagina o quanto esse bebê não aprendeu com a interação com o meio. Essa fase, inclusive, ela vai de 0 a 2 aninhos, podendo chegar aos 5 aninhos. E as descobertas não param por aí. Não é por acaso
que a alfabetização escolar ocorre por volta dos 5 anos. Aliás, existe uma explicação para esse superpoder que os bebês e as crianças pequenas têm em aprender tanta coisa em tão pouco tempo. Isso ocorre graças à plasticidade neural. Puxa, que palavra difícil! O que é isso? Bom, nada mais é do que a capacidade que o nosso cérebro tem nessa fase em desenvolver conexões sinápticas entre os neurônios. E adivinha em qual época da vida do ser humano essa plasticidade neural ou essas conexões são mais latentes? Se você pensou de 0 a 5 anos, você acertou. Eu vou compartilhar aqui agora um gráfico tirado do Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher e da Criança e do Adolescente, que evidencia o período mais relevante para a aprendizagem inicial da criança. Então, observem aqui que por volta do 7º mês de gestação, vão se aprimorando as funções cognitivas e, por fim, aqui a linguagem, né? Aí existe um momento aqui que você pode observar na curva o ápice de cada uma delas. Então, cada fase, ela tem o seu ápice em um momento diferente. Mas todo esse desenvolvimento, né, da plasticidade neural está ocorrendo aqui nessa fase. E nesse ápice é onde ocorre o que eu costumo chamar, até já em outros vídeos eu já expliquei o que seriam essas atividades, que são as atividades de pró-alfabetização, no qual eu abordo justamente a importância em desenvolver com as crianças nessa fase que você acabou de ver, atividades que vão ajudar a sementinha que nós plantamos a brotar. Eu gosto sempre de remeter essa fase à semente, porque o bebê é para nós, mamães e papais, a sementinha que plantamos. E o crescimento vai depender, né? O crescimento dessa plantinha vai depender do conhecimento que a gente plantar. Até que essa plantinha vai, né, romper a casquinha e aí essa sementinha latente, ela vai ter tudo para desenvolver. Mas os nossos bebês, nossas sementinhas, elas têm todas as condições para se desenvolver. Mas, mesmo tendo todas as condições, elas são igualmente sensíveis, muito sensíveis, da mesma forma como a semente latente também. Então, a sementinha, por exemplo, que eu gosto bastante de dar esse exemplo, elas vão receber água, vão receber o sol, nutrientes, e aí ela vai brotar. Se houver alguma tempestade, alguma chuva forte, essa sementinha que é muito sensível, ela pode ser que não brote, né? Pode ser que aquela folhinha que começou a colocar a pontinha para fora, ela seja arrancada e para se desenvolver depois, em outro momento, num outro solo, ela tenha maior dificuldade. Agora me responda uma coisa, olhando para esse gráfico aqui novamente. Se o seu filho receber os estímulos adequados nessa fase que nós acabamos de verificar, o que vai acontecer com seu filho aos 5 anos de idade? Se você respondeu, está pronto para aprender a ler, acertou. E receber os estímulos adequados não significa comprar os melhores e mais caros brinquedos educativos, né, para desenvolver o cognitivo, né, a coordenação dos nossos filhos, mas sim permitir que ele se desenvolva. Quer um exemplo prático disso? Eu acho que todo mundo que tem um bebê já experimentou aquela fase em que ele começa a tirar as panelas do armário, coloca uma dentro da outra, bate com a colher, e aí ele está ali naquela atividade se desenvolvendo igualmente, né? É claro que se você tem condições de proporcionar para o seu filho esse estímulo através dos brinquedos educativos, tudo bem, sem problema nenhum. Mas a falta de recurso financeiro, neste caso, não deveria ser uma justificativa. Dá para usar a criatividade e improvisar. Graças a esses estudos, depois de muito Piaget e muito Vygotsky, que foram, na minha opinião, os precursores dos estudos das fases da criança, tanto na sua biologia, que é o caso de Piaget, ele né, se pautou mais na parte biológica da criança, quanto na sua interação social com o meio, que são os estudos de Vygotsky. E
é justamente nessa fase que nós temos que introduzir os jogos de linguagem. Eles são trabalhados através das atividades lúdicas e elas farão o seu filho desenvolver a escuta, a fala, a consciência de frase e de palavras, a consciência de sílaba e, por fim, a consciência de letra. Os jogos de escuta e os jogos com rimas, por exemplo, nós iniciamos a alfabetização. E se você diz que não consegue ensinar o seu filho porque ele não presta atenção quando você fala, aí está a maior dica. Será que o seu filho desenvolveu a habilidade de escuta? Outra pergunta crítica: será que você, como adulto, escuta o seu filho, que é criança? Você dá o exemplo da escuta ativa? O que é escuta ativa, gente? É a comunicação dentro do conceito de comunicação generosa. Você presta atenção, você olha nos olhos, você demonstra verdadeiro interesse pelo assunto. Os jogos de escuta, eles são os mais fáceis para a criança brincar entre os jogos de linguagem. Nos jogos de escuta, nós vamos sequenciar os sons do cotidiano, vamos brincar com as vozes e a brincadeira é, sem dúvida, a forma mais eficaz de se fazer ouvir por uma criança. As crianças, elas passam muito rápido por essa fase e logo elas podem entrar nos outros jogos com rimas, por exemplo, que é o que vem depois, onde nós vamos cantar direcionando a atenção da criança, que, aliás, nessa fase, supõe-se que já consegue parar para escutar, observar, né, através das quadrinhas, das parlendas que nós vamos trabalhando nos jogos com rimas. E se você me falar que não tem tempo para nada disso, saiba que os estudos mostram que 15 minutinhos por dia aplicando essa sequência de atividades dão conta de alfabetizar o seu filho em até 12 semanas. E se você, mamãe consciente, que ama seu filho, ou se você, papai, que não mede esforços para não deixar que o seu filho apresente nenhuma defasagem, baixe o e-book Os 7 Passos para Alfabetizar Seu Filho em Casa. Eu vou deixar o link disponível aqui para vocês. Esse e-book eu fiz com muito carinho. 7 tópicos, né, de alguns exemplos, por exemplo, jogos de escuta, os jogos para despertar a consciência de palavras e frases, que são as habilidades essenciais que o seu filho vai precisar desenvolver para ser alfabetizado. Invista o seu tempo na maior joia e ensine o seu filho em casa.